Atuando há mais de 2 décadas, somos uma das maiores empresas de comércio exterior do Brasil. Somamos mais de 62 mil embarques e mais de 70 bilhões de faturamento nos últimos 5 anos. Estamos presentes de norte a sul do país. Fazemos parte da vida de milhões de brasileiros. Atuamos em 16 dos principais segmentos econômicos e nos tornamos referência no comércio exterior. Afinal, o nosso maior compromisso é com a excelência. Somos a Ser Trading, inteligência e inovação para ir além das fronteiras. Olá, seja muito bem-vindo ao Intermodal Cast, o podcast oficial da Intermodal. No episódio de hoje, vamos falar com uma empresa que está no ranking da Valor 1000, em número de 122, como maior empresa que avalia as 1000 maiores empresas do país. É uma empresa do grupo BTG Pactual. Tem o maior aumento de receita líquida, superando a marca de 10 bilhões de reais e figurando entre as 3 mais rentáveis do Brasil. Eu estou falando da Ser Trading, que foi também reconhecida entre as melhores e maiores da Exame. Olá, seja muito bem-vinda à Intermodal, podcast oficial da Intermodal. Estou recebendo Juliana Dassinari, diretora executiva da Ser Trading. Olá, boa noite, muito prazer. É um prazer estar aqui, queria agradecer pela oportunidade. Prazer é todo meu. Com esses números aqui, é impressionante. É um prazer poder falar com uma empresa que está transformando o mercado, que está entre as maiores, e é um orgulho, né? Como brasileiro, a gente ter uma empresa fazendo parte desse ranking. Juliana, quais são os pilares que levaram a Ser Trading a conquistar essas posições nesses 2 rankings? Legal. Bom, eu acho que não tem como falar de como a gente está hoje sem falar um pouco sobre o nosso início, como que a gente cresceu, né? Qual foi a nossa trajetória até aqui. Então, a Ser Trading foi fundada lá atrás, no final do ano 2000, e a gente sempre se posicionou com um DNA muito forte em prestação de serviço, né? Em gerenciar e atender as operações dos nossos clientes sempre da melhor maneira. Né? E isso foi o que pautou toda a nossa operação desde o início até aqui. Né? Então, nós somos uma empresa focada em comércio internacional, então o nosso grande papel é fornecer soluções para grandes importadores, principalmente, e atuar no gerenciamento da cadeia logística de grandes empresas. Né? Então, a gente sempre se posicionou dessa forma. Eu acho que ao longo da nossa história, no meio do caminho, a gente acabou buscando alguns outros produtos que fugiam um pouco disso, mas a gente sentiu que o nosso DNA era, de fato, a prestação de serviço, então a gente corrigiu rapidamente a rota e a gente voltou a fazer aquilo que a gente é bom. E ao trazer mais foco para isso, foi quando a gente, de fato, começou a se destacar no nosso setor de atuação, né? Então, a Ser Trading promove importações, né? Então, ao longo todos esses anos, esse foi o nosso grande foco. E a gente foi buscando se especializar cada vez mais nas empresas de grande porte, empresas com tradição já em importação, de forma que a gente pudesse agregar vantagens nesse processo, solucionar os grandes dilemas aí do comércio internacional para as empresas. Né? Dos últimos anos para cá, de fato, a gente começou a dar saltos muito expressivos, né? Quando a gente olha para os nossos volumes de importação, para o nosso nível de faturamento e para o tamanho que a empresa atingiu hoje, né? Então, a gente saiu do zero, né? Lá atrás, quando o Alfredo Degói fundou a companhia, para uma empresa que deve faturar algo próximo a 30 bilhões de reais ou 35 bilhões de reais esse ano. Né? Então, a gente tem, de fato, visto, né, um crescimento muito forte, acho que principalmente em virtude do crescimento orgânico da nossa carteira. Né? A gente opera hoje para mais ou menos 130 clientes, né, com operações recorrentes. Então, você pode falar, caramba, mas 30 bilhões de reais com 130 clientes? Exatamente, né? É um volume, uma quantidade de clientes muito pequeno, mas ainda assim é uma movimentação de carga muito alta, né? É um volume transacionado muito alto. E dos últimos anos para cá, a gente conseguiu conquistar algumas contas extremamente estratégicas para a companhia. Então, eu vou te dar um exemplo. A operação da Ford no Brasil. Né? A Ford fechou a fábrica, né, aqui no Brasil e passou a trabalhar 100% com produtos importados, né? Por exemplo, a partir de 2021. Em 2021, a gente entrou nessa operação, né? Foi o nosso primeiro cliente no setor automotivo, foi inclusive algo bastante disruptivo para a gente. Essa pode ser uma história ou para hoje ou para outro momento, mas enfim, foi bastante disruptivo para a gente porque foi o nosso primeiro cliente no setor, né? E eles, enfim, têm uma movimentação gigantesca, né? Ali em 2021, 2022, a Ford era o maior importador isolado, né, de veículos no país e a gente fazia importação para eles.
Então, eu diria que não só a chegada da Ford, mas também de outros clientes com características semelhantes, né, com volume de importação bastante expressivo, foi o que transformaram o nosso patamar de tamanho ao longo dos anos. Espetacular. Bom, se falar da Ford, eu sou suspeito para falar, porque eu atendi a Ford quando eu estava no Ah, é? segmento automotivo, então conheci todas as plantas, Sim, sou apaixonado pela empresa. Mas mais do que esses números que são impressionantes, nós estamos falando de uma empresa fundada em 2000, nós estamos em 2025, 25 anos, sim, uma empresa jovem, né? sim. Com um volume transacionado que é espetacular. Mas tem um número que me impressiona mais e que eu acho que é o desejo de muitas empresas hoje no Brasil. As mulheres ocupam 50% dos cargos de Sim, liderança e representam sim. 64% do total de funcionários. Vocês têm uma iniciativa Ser Trending para elas, voltada para a aceleração de carreira feminina. Queria entender um Uhum. pouquinho desse projeto. Sim, sim. A gente, eu acho que teve um feliz resultado, assim, dentro do nosso crescimento, que quando a gente percebeu, a gente viu que, de fato, 60% do nosso corpo de colaboradores era feminino, né? A gente não tinha tido, até então, uma iniciativa focada nisso. Aconteceu, né? Então, uma outra característica que você pode ver é que a gente tem um quadro de colaboradores bastante jovem, a nossa idade média de colaboradores é abaixo de 32 anos, né? Uau. Enfim, eu já jogo essa média um pouquinho para cima, outras pessoas também, mas é uma galera bastante jovem e quando a gente percebeu, a gente tinha essa característica, né? Um quadro jovem, com uma participação feminina bastante representativa, tanto em cargos de liderança como em cargos de analistas, coordenadores. E aí, foi aí que veio a necessidade de a gente, de fato, montar uma iniciativa focada nisso, né? Quando a gente entendeu, né, essa participação das mulheres na organização, a gente, de fato, entendeu a relevância de criar esses programas e criar essas iniciativas que valorizassem cada vez mais, né, o público feminino e a atuação dessas pessoas no comércio exterior. E o mais incrível que você está me trazendo é porque foi orgânico, né? É, Vocês perceberam aham, que, ou seja, não foi uma coisa que foi um programa criado, foi, na verdade, um conhecimento que vocês tiveram interno e viu, poxa, que legal, exato. maravilhoso. E junto com isso, a inovação é parte do DNA de vocês, né? Tanto para a melhoria da operação quanto para a geração de oportunidades. E aí vocês criaram duas startups do segmento, né? Que é a Vixtra e a Questra. Como está o tema inovação na Sertrade? Nossa, o tema inovação é engraçado, né? Que você citou as duas startups e as duas têm a ver com tecnologia. Mas quando a gente fala de inovação e no conceito de inovação na Sertrading, o foco da tecnologia eu acho que é um dos primeiros, né, que a gente pensa, mas a gente busca inovar em tudo, né? Então, um dos nossos princípios básicos, né, da companhia e até um dos pilares que motivou o nosso crescimento é que a gente busca trazer solução para o cliente o tempo todo, né? De coisas que eventualmente a gente não fazia antes, mas a gente passa a fazer para atender uma necessidade, né? Então, quando a gente olha para a inovação, isso acaba permeando ali todo o nosso dia a dia e o DNA da nossa operação, né? A gente fala de comércio exterior porque é o nosso principal produto, e o comércio exterior como um todo tem sempre uma espinha dorsal, é sempre a mesma coisa, né? Tem os mesmos documentos, tem as mesmas necessidades, as datas são sempre, né, as mesmas ali com aquele mesmo cronograma. A maravilha do nosso negócio é o como que a gente consegue acoplar os princípios de inovação, ou acoplar melhorias num processo que tem uma espinha dorsal igual. Nenhuma operação dentro do nosso perfil ali dos 130 clientes é idêntica. Nenhuma. Né? Porque em todas elas a gente acaba agregando alguma melhoria, alguma coisa diferente, alguma informação que o cliente quer ver de uma forma diferente. Então, eu acho que essa flexibilidade foi o que nos trouxe até aqui e é onde casa principalmente com esse princípio da inovação. E eu acho que se você fizer uma entrevista com todos os nossos colaboradores, a palavra inovação, a palavra excelência, eu acho que elas vão, de fato, se sobressair, né, no discurso de todos eles, porque é o que a gente busca trazer para todo o time o tempo todo. Espetacular. E como é que essa inovação impactou nesse resultado de 30, 35 bilhões que você comentou aí? Sim, eu acho que eu posso voltar na conta da Por, Ford, por favor. porque essa daí foi de fato a maior disrupção, né, que a gente teve dentro da companhia, né? Porque a gente nunca tinha tido um cliente automotivo ao longo da nossa história. E toda vez que a gente entrava num processo de concorrência, a primeira pergunta que os clientes desse segmento faziam era: mas qual outra Cliente, empresa desse setor você atende?
E a gente ali tentava de mil formas justificar que não importava, que eu nunca tinha feito nenhuma operação automotiva, porque eu fazia importação, e fazer importação é sempre a mesma coisa. Mas, enfim, esse discurso nunca colou. Até o momento em que a gente entendeu que, de fato, ele não iria colar. A gente teria que fazer alguma coisa diferente. A gente teria que fazer uma proposta que atendesse à necessidade do segmento e que trouxesse confiança para o nosso processo, né? Então, a gente fez uma proposta completamente diferente daquela que a gente faz para outras operações. A gente trouxe segurança, a gente trouxe players diferentes que nunca tinham atuado na importação ali tradicional de outras empresas automotivas que já faziam importações com outras tradings, com os nossos concorrentes. Então, a gente trouxe players novos, a gente trouxe um desenho novo, a gente trouxe uma precificação nova, que de fato foi o que conquistou a Ford como nosso primeiro cliente nesse setor. Né? E a partir daí, quando a gente conheceu melhor a operação, eu acho que foi um voto de confiança do nosso cliente no nosso processo, né? De que a gente não iria pisar na bola. Né? Então, foi um aprendizado conjunto, né? entre todos nós. E eu diria que toda essa transformação, toda essa criação foi o que transformou, né, a nossa operação ali ao longo dos anos. E mesmo porque no automotivo, normalmente é assim, se você pisar na bola, a conta ela é muito alta. Exatamente. Eu tive do lado de fornecedor que fornecia para a Ford, eu sei que cada erro que eles sabem que é possível errar, mas custa muito, né? Os valores são muito exorbitantes. Então, quando você me traz um case desse, de entrar no automotivo sem ter histórico, que é normalmente o que eles pedem, sim, cara, é impressionante o que vocês fizeram. Exato, né? Exatamente. E assim, o que a gente fez basicamente foi trazer a segurança para eles de que eles não teriam que lidar com isso. Então, qualquer coisa que a gente fizesse que gerasse alguma despesa adicional, responsabilidade é minha. Né? Então, esse tipo de conforto, esse tipo de confiança foi o que atraiu esse cliente e que a gente consegue atrair também todos os outros. Né? Então, a gente se responsabiliza sempre, né, por tudo aquilo que a gente faz na nossa operação e a gente tem um comprometimento muito grande com os nossos clientes. E isso é amplamente reconhecido na nossa carteira. Tanto é que a nossa carteira de clientes é super antiga. Né? A gente opera, por exemplo, para a Ambev, que faz importação de malte, lúpulo, terra, enfim, várias coisas para a produção da cerveja. A Ambev é um dos nossos clientes mais antigos, a gente faz operação para eles desde 2002. Né? Então, a gente carrega clientes por bastante tempo justamente pela confiança que eles criam, né, com a gente. A gente gera essa relação de confiança com os clientes e eu acho que isso é o que permeia ali todo o nosso dia a dia na operação. E, Juliana, uma coisa me chamou a atenção, porque eu sou da área de logística, eu sou de importação e exportação, e são várias variáveis que não estão na mão de vocês. Sim. Para você bancar e falar o seguinte, se falhar, o erro é meu, vocês têm que ter muita confiança no processo. Sim. De vocês. Eu diria que não só muita confiança, mas a gente tem que ter muita metodologia de trabalho. Isso, nesse ponto Exato. Que eu queria trazer. O quanto o processo de vocês é estável, a ponto de vocês anteciparem e dizer, eu garanto meu processo de variáveis que ela não está na minha mão. Porque você Exato. Não tem no seu controle um canal vermelho, um canal verde. Você Sim. Não tem no seu controle. Exatamente. E como é que isso se deu, essa padronização de processo num ambiente onde são múltiplas variáveis tão complexas que é difícil de você controlar? Sim, eu acho que a gente passou por um processo de transformação absurdo ao longo desses anos, né? A gente saiu, né, como eu comentei, de 0 operações de importação para mais de 20 mil processos de importação por ano, né, para esse quadro de clientes. A gente saiu de um colaborador, que era o Alfredo, para 330 colaboradores hoje, né, e a gente está crescendo bastante ainda no quadro de colaboradores também, a gente está investindo bastante nisso. E ao longo do caminho a gente foi aprendendo e corrigindo e melhorando a nossa rota. A gente teve alguns marcos na nossa história, né? E eu diria que a gente aprende muito com as operações dos nossos clientes. Eu aprendo porque eu recebo muita demanda, né, dos clientes de me ajustar, de me adequar, de fornecer uma informação diferente. E um desses marcos foi quando a gente começou a atuar de forma muito pesada no setor farmacêutico, que tem um nível de exigência bastante diferente. Altamente regulado, com um nível de qualidade, né, de exigência de qualidade muito alto. E foi aí que a gente entendeu que o processo da forma como a gente vinha fazendo até então, ele não era suficiente para que a gente atendesse com excelência o cliente que a gente queria atender.
E foi aí que a gente tomou a iniciativa de criar uma área de qualidade para ter, de fato, um sistema de gestão de qualidade implementado. Isso é completamente... Na época, a gente nem entendia o que qualidade queria dizer. A gente não sabia o que era um sistema de qualidade. Então, a gente trouxe, formou uma equipe que teve o trabalho não só de implementar todos esses procedimentos, mas de trazer a cultura, né? Como que a gente cria uma cultura? Né? E aí o envolvimento da alta direção da empresa é fundamental para isso, né? Para ter todos os processos formalizados, para ter um escopo combinado com o cliente de o que eu vou fazer, o que você vai fazer, como a gente vai fazer isso, implementar melhorias sistêmicas para garantir que falhas não aconteçam, né? Blindar de fato todo esse processo. Então, eu diria que a nossa entrada no setor farmacêutico foi um dos nossos marcos que garantiu esse processo de qualidade da forma como ele está hoje, né? Então, eu tenho bastante orgulho quando eu falo disso, né? Que a gente conseguiu a certificação da ISO 9001. Então, a gente está, assim, bastante focado nesse processo. Eu diria que é isso que me traz tanto conforto, né? Numa negociação, em garantir que qualquer problema deixa comigo, né? Isso é música para os meus ouvidos. Eu comecei minha jornada como engenheiro de qualidade. Então, quando legal. eu vejo empresas investindo em qualidade e como isso transforma a organização para chegar onde vocês chegaram, isso é espetacular. Porque, infelizmente, a qualidade ao longo dos anos, né, as pessoas trataram como um papel. Quando você pega a qualidade, você implementa no seu processo, mostra o quanto de qualidade vocês têm na entrega. E aí eu queria trazer um pouquinho desse ponto, que é da experiência do cliente. De tudo que você falou aqui, mostra que vocês têm um cuidado com a experiência do cliente muito importante. Sim. Me traz um pouquinho de como é a visão de vocês em relação à experiência do cliente, porque múltiplas variáveis não estão na mão de vocês, e mais ainda, como é que a tecnologia tem apoiado isso? Sim. A gente, eu até brinco, né, que quando as empresas veem o nosso tamanho, né, os clientes enxergam o nosso tamanho, eles têm a sensação de que para falar com a gente é através de um saque ou através de um 0800. Mas não, a gente tem um contato diário com os clientes por telefone, reunião, e-mail, WhatsApp. A gente conversa com o nosso cliente o tempo inteiro. Isso não quer dizer que eu faça o acompanhamento da operação dele através dessas ferramentas que eu comentei. Mas isso é o que permite que eu tenha uma relação constante com o cliente, enxergue oportunidades juntos. Aqui mesmo na feira que a gente recebeu vários dos nossos clientes, a gente tem aquele momento para conversar sobre melhorias, do tipo, olha, eu li ontem um negócio que me chamou a atenção, que eu acho que pode ser bom para a sua operação. Então, a gente tem um contato muito próximo, né? A gente tem uma divisão dentro da empresa da nossa área de operações, propriamente dita, que é uma área que tem um contato diário com o cliente, porque a atividade demanda. E a gente tem também uma área de atendimento, que é um perfil um pouco mais comercial, que faz justamente essa tratativa de ouvir a necessidade do cliente, buscando melhorar e atender a necessidade dele. Né? Então, eu diria que o papel humano nessa interface é extremamente importante. Mas, do ponto de vista de prestar informação e garantir que o cliente tenha acesso a essa informação da melhor maneira, em tempo real, consiga tomar decisões estratégicas com base em dados, né, que tenham inteligência, né, relacionada à operação, o papel da tecnologia é fundamental. Né? Então, a gente investe muito nisso. Você comentou da Kestra, da Vixtra, que são, de fato, ferramentas de tecnologia para melhorar o fluxo do comércio exterior. A Kestra com uma necessidade muito mais de trazer transparência, informação em tempo real, com uma camada de automação muito forte, né? Então, a Kestra veio atender essa necessidade, né? De prestar informação para o cliente o tempo todo, de forma que ele não precisa falar comigo, ele não precisa esperar o meu e-mail, não precisa me ligar para ter acesso à informação das operações deles. Ele acessa pelo portal, eu tenho uma ferramenta de BI que ele enxerga todas as informações da operação dele em tempo real. E a palavra tempo real, né, a expressão tempo real, é um negócio meio batido, mas é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de comércio exterior, que é uma constelação de empresas, de sistemas que estão fora do meu sistema. Né? Você tem a Receita Federal, você tem o exportador, você tem o porto, você tem o despachante. Né? Então, uma série de empresas operando dentro do sistema deles, e eu quero que essas informações estejam ali para o meu cliente, para ele consultar no iPad dele. Né? Como que eu faço isso? Como que eu crio esse conceito de tempo real com as informações que estão fora de casa? E esse foi o desafio que a Kestra veio solucionar, e é isso que a gente oferece para o cliente, para esse tipo de comunicação. Maravilhoso, espetacular, parabéns.
E aí eu queria tratar a sustentabilidade e logística verde. Como são esses temas dentro da Sertrade, né? Quais são os planos da empresa para chegar numa operação zero carbono? Sim. A gente veio ao longo dos anos, né, aprimorando diversos pilares da companhia. Eu falei sobre a gestão da qualidade, né, que foi um dos pilares que a gente mergulhou a fundo, né, nos últimos anos. E a questão de sustentabilidade para a gente também é super relevante, ainda mais porque a característica do nosso negócio, né, envolve transporte, envolve logística como um todo, que é responsável por quase 25% das emissões globais de gases poluentes. Né? Então, a gente tem uma preocupação muito forte em garantir que a nossa operação não traga impactos negativos para o meio ambiente. Então, esse é um assunto. Um outro assunto é a característica do meu negócio, né? Que na nossa operação, a gente desenha fluxos logísticos, a gente desenha estruturas de custos de operação e que algumas vezes eu aumento as distâncias percorridas pelos meus clientes, que costumam fazer as operações por São Paulo, né? Aqui, pelo Porto de Santos, do lado de casa, mas muitas vezes, pela estrutura portuária de outros estados, atender de forma mais eficiente, ou eventualmente eu ter uma estrutura de custo melhor, eu posso levar para uma distância mais longa. O que eu faço para neutralizar esse impacto? Né? E hoje é um foco das companhias buscar a neutralização disso, e elas levam e ponderam isso muito forte. Né? Então, fala o seguinte, ok, eu vou ter uma redução de custo, vou ter uma melhora logística levando para um porto mais distante, mas como fica a sustentabilidade desse processo? Né? Então, a Sertrade tem também mergulhado a fundo nessa questão, buscando neutralizar os impactos da nossa operação. Então, a gente tem uma meta de sustentabilidade de até 2030, neutralizar em 100% esse delta que a gente traz para a operação dos nossos clientes, e a gente está fazendo isso de diversas formas. Né? Eu diria que a gente começa pelo mapeamento dos nossos processos e pelo cálculo do nosso impacto. E é por aí que as empresas devem começar também, entendendo onde que as atividades delas impactam as questões ambientais. E a gente entendeu isso, a gente mensurou isso, e a gente está buscando organicamente reduzir essas emissões, né, alterando rotas, né, tornando as operações mais curtas, consolidando mais cargas, né, para evitar a quantidade de transporte e emissão por tonelada, por exemplo. E para aquilo que de fato for inevitável e que a gente tiver a necessidade de uma compensação, buscar compensação, seja por um investimento ambiental direto, ou eventualmente uma aquisição de crédito de carbono, ou algo nessa linha para neutralizar totalmente o impacto da nossa operação. Espetacular. Juliana, parabéns pelo trabalho da Sertrade. Ver essas iniciativas e tudo que vocês estão fazendo dá muito orgulho, ver o tamanho que vocês estão hoje, né, entre as maiores empresas em pouco tempo, 25 anos é muito pouco tempo. Sim. Então, parabéns e continue fazendo esse trabalho lindo que vocês estão fazendo. Obrigada. Está convidada para voltar no Intermodal Cast. Ano que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. E, bom, estive aqui com Juliana Tassinari, diretora executiva da Sertrade. Obrigado por estar conosco no Intermodal Cast. Foi um prazer. Obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio. E eu vou reforçar, soluções logísticas de ponta a ponta, a Intermodal tem.